Bem, galerinha, a nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho, revisar, né, relembrar os estados físicos e as mudanças de estado físico, junto com aqueles gráficos. Então, a ideia é a seguinte, ó, 3 estados físicos, vocês lembram? Nós temos sólido, nós temos líquido, nós temos gasoso. São os 3 estados. A diferença entre eles está na distância entre as moléculas. Pensa na água, a água, estado físico, sólido. As moléculas estão bem juntinhas. Agitação? Tem um pouquinho de agitação, mas é bem devagar. Estado líquido, ó, a distância entre as moléculas aumenta um pouquinho, a agitação aumenta, derrete, funde. Estado gasoso, a agitação das moléculas é bem maior, a distância entre elas também é bem maior. Mudança de estado físico, ó. Sólido para líquido, fundir, fusão, derreteu. Volta para sólido, solidificação. Fácil. Líquido para gasoso, quando eu vou evaporar, ó, evaporação. Evaporação acontece quando põe a roupa para secar no varal. Eu tenho a ebulição. Ebulição é quando a gente põe a água para ferver na chaleira. A água entra em ebulição a 100 graus ao nível do mar, uma ATM, uma atmosfera. Então, a água entra em ebulição na temperatura de ebulição dela, que depende da pressão. E tem a calefação, que também é passagem de líquido para gasoso, só que está muito acima da temperatura de ebulição. Se eu jogar água numa chapa quente, ela não vai evaporar. Ela não vai entrar em ebulição, ela vai entrar em calefação, que é muito rápido. Aí, se eu quiser voltar, eu vou ter a condensação. A condensação é a volta para o estado líquido, ou também a liquefação. A liquefação é a volta para o estado líquido também, são sinônimos. Então, se eu perguntar, é só assim, ó, passou de líquido para gasoso, qualquer um deles, evaporação, ebulição, calefação. Água fervendo na chaleira, ebulição. Roupa secando no varal, evaporação. Água numa chapa quente, calefação. A diferença está onde? Na temperatura. A água secando no varal, a roupa, ela está na temperatura ambiente. Uma água fervendo na chaleira está na temperatura de ebulição. Então, ó, igual. Agora, quando a água cai numa chapa quente, a temperatura está muito acima de 100 graus. Então, é calefação. Mudança de estado físico, bem tranquilinho. Agora, como é que funcionam aqueles gráficos de mudança de estado físico? Quando vocês têm uma substância pura, vamos botar aqui, ó, uma substância pura, o que acontece? Se eu pegar água, por exemplo, vamos pegar água no estado líquido. Ela estava lá na torneira, eu peguei essa água e vou botar no congelador. Então, ó, a temperatura vai baixando, 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 baixando. Quando chegar em 0 grau, a água congela a 0, o que vai acontecer? Essa água vai, vai ter um patamar aqui, ó, um patamarzinho aqui constante. Enquanto tiver água líquida virando gelo, água líquida passando para sólido, essa temperatura permanece constante. Quando toda a água líquida, lá naquele cubinho de gelo, toda a água líquida virar gelo, a temperatura vai baixar. Agora vamos fazer o contrário, vamos botar essa água na chaleira. Ah, na chaleira, então a temperatura vai subir, vai subir, vai subir. Quando chegar em 100 graus, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus, a água vai ferver. Enquanto tiver água líquida virando vapor, ela está fervendo, a temperatura permanece constante. Quando toda a água líquida virar vapor, a temperatura sobe. Então, um gráfico de substância pura ele tem 2 patamares constantes. Ó. Durante a fusão, a temperatura permanece constante e durante a ebulição, a temperatura permanece constante. Aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso. Ó. 3 estados físicos. Aqui eu tenho uma mistura de sólido mais líquido, aqui eu tenho uma mistura de líquido mais gasoso. Bem fácil. Então aqui eu tenho só sólido, 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 sólido. Chegou aqui, a água começa a derreter. Estou aquecendo agora. Então eu tenho líquido e sólido. Mais líquido, ó, mais líquido. Quando eu venho vir para cá, é menos sólido, mais líquido. Menos sólido, mais líquido, líquido. Acabou, derreteu todo o gelo. Aí a temperatura sobe, 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 sobe. Chegou aqui, ela está entrando em ebulição. Tem bastante líquido, pouco vapor. Conforme eu vou vindo para cá, tem mais vapor, menos líquido, mais vapor, menos líquido, mais vapor, menos líquido, só vapor. Aí a temperatura sobe de novo. Esse é um gráfico de uma substância pura, mudança de estado físico. Então, lembra sempre, durante a mudança de estado físico, numa substância pura, a temperatura permanece
constante. A água ferve a 100 graus? Sim, ao nível do mar. Tá, mas por que ao nível do mar? Porque a pressão atmosférica é 1 atm. Quer dizer que se eu tiver uma montanha bem alta, onde a pressão atmosférica é menor, a água vai ferver a uma temperatura mais baixa? Sim. A água pode ferver a 80 graus? Pode, ela pode ferver a 80 graus, desde que a pressão atmosférica seja menor. Então, se eu tiver uma pressão atmosférica menor, eu vou ter uma temperatura de ebulição menor. Tá, e se a pressão atmosférica for maior? Sim, a pressão atmosférica sendo maior, imagina, panela de pressão. A pressão dentro da panela é maior. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Vai ter que ser maior. Para a água poder ferver e ganhar dessa pressão atmosférica, ela vai ter que ter mais temperatura. Então, a água ferve a 100 graus ao nível do mar. Se perguntarem assim, a água pode ferver numa temperatura diferente de 100? Pode. Claro que pode. Só se a pressão atmosférica for diferente de 1 atm. Agora, eu falei do gráfico de substância pura. E se eu tiver uma mistura qualquer, tipo água e sal, água e açúcar, como é que ficaria o gráfico? Uma mistura qualquer, ó, ela vai ter o mesmo patamar, mesmo jeito, ó, que eu fiz antes, ó, sólido, líquido, gasoso, igual. Aqui tem sólido mais líquido, aqui tem líquido mais gasoso, igual. A diferença está aqui, ó, durante a fusão, que é sólido para líquido, a temperatura não ficou constante, ela está inclinada, ó. Aqui, durante a ebulição, também acontece a ebulição do mesmo jeito, só que a temperatura não vai ser constante, ela vai ser inclinada. Esse é um gráfico de uma mistura qualquer. Tipo, mistura qualquer, tipo água e sal. Pronto, é uma mistura qualquer, água salgada. Então, a água pura, os dois patamares são constantes. Mistura qualquer, os dois patamares são inclinados. Agora, eu tenho outro tipo de mistura. Eu tenho a mistura chamada de eutética. Ó, mistura eutética. É aquela mistura que, olhando embaixo, quando eu olho embaixo, dá a impressão de ser uma substância pura. Ó. O gráfico na parte de baixo, ele tem temperatura constante. Só que em cima é variável. Ó. Aqui, ó, sólido, líquido, gasoso. Igual. Aqui é sólido mais líquido. Aqui é líquido mais gasoso, vapor. Aqui é constante. Aqui é inclinado. Ó. Aqui não é. Ah, então quer dizer que parece, se eu olhar a parte de baixo, parece ser uma substância pura. Se eu olhar a parte de cima, parece que é uma mistura qualquer. Então eu tenho que olhar as duas. Isso, tem que olhar os dois. Se tiver os dois patamares, você pode afirmar que é pura, que é mistura ou que é uma eutética, mistura eutética. Exemplo de mistura eutética, essas ligas sólidas que se usa, por exemplo, em solda e componentes eletrônicos. Uma última mistura que pode aparecer um gráfico para vocês, é esse aqui, ó. Uma mistura azeotrópica. Azeotrópica, ó, embaixo ela é variável, em cima ela é constante. Então, de novo, ó, sólido, líquido, gasoso, igual. Sólido mais líquido, líquido mais gasoso. Então, o que acontece? Está vendo que embaixo é variável? Em cima é constante. Se você olhar só a parte de baixo, você pode achar que é o quê? Uma mistura qualquer. Se olhar só a parte de cima, você pode achar que é uma substância pura. Olhando as duas, tem que olhar as duas. Então, para eu afirmar que é uma substância pura, ou que é uma mistura qualquer, ou que é uma mistura eutética, ou que é uma mistura azeotrópica, eu tenho que ter os dois patamares. Senão eu só posso dizer assim, ó, pode ser, olhando assim, pode ser uma substância pura? Pode. É, não sei, aí eu tenho que olhar os dois. Então, esses gráficos, ó, mudança de estado físico, os nomes, fusão, solidificação. Eu esqueci da sublimação, né? Sublimação, que é a passagem direta de sólido para gasoso. Acontece com a naftalina, aquela que a gente põe aquelas bolinhas branquinhas que põe dentro da gaveta do armário, a sublimação. Então, nas mudanças de estado físico, a temperatura fica constante. Para quem? Para substâncias puras. Se é uma mistura qualquer, os dois patamares são variáveis. Se é uma mistura eutética, ó, eutética, embaixo constante, em cima variável. Se é uma mistura azeotrópica,
embaixo variável, em cima constante. Se é uma substância pura, os dois constantes. Se é uma mistura qualquer, os dois variáveis. Bem tranquilo. Beleza, galera? Abraço para vocês, até a próxima.